O pastor Flávio Martinez, conhecido no meio evangélico por falar contra seitas e heresias, fez mais de uma de suas declarações bombásticas nas redes sociais. Ele afirmou que Ellen White, escritora e considerada como tendo o dom profético pelos adventistas do sétimo dia, aconselhou aos pais, cujos filhos não quisessem comer alimentos saudáveis, que trancasse o filho 3 dias no quarto sem alimento passando fome. Que mulher horrível essa, não é mesmo? Tempierosa. Você jamais após essa declaração quer ler um livro da escritora e muito menos ouviria o que um adventista tem a ensinar, pois se ele acredita que uma mulher assim foi usada por Deus, com certeza é um povo perigoso. Mas se você é uma pessoa justa e temente ao Senhor, diante de uma declaração tão forte, vai querer saber de onde ele tirou isso, não é mesmo? Ou acredita veementemente nesse homem sem ouvir o outro lado? Eu sei e quero crer que você é uma pessoa honesta, que não assiste esse vídeo para condenar alguém, e que gostaria de ouvir os dois lados e com sua inteligência discernir o correto. Muito bem. Parabéns para você. Bem, vou te mostrar agora de onde ele tirou isso. Sim, ele tirou de algum lugar. Acompanhe agora o texto retirado diretamente do livro de Ellen. Livro Temperança, página 158. Percebe o assunto do qual ela estava tratando, lembrando-se de que era norte-americana e tire suas próprias conclusões. Ela escreveu: nem a metade das mães sabem cozinhar ou o que pôr diante de seus filhos. Colocam perante seus filhinhos nervosos essas indigestas substâncias que ardem na garganta e por todo o caminho abaixo até as delicadas membranas do estômago, tornando-o como fogueira a arder, de modo que não reconhece a comida saudável. Os pequeninos chegam à mesa, e não podem comer isto ou aquilo. Tomam o controle e comem justamente o que querem, seja ou não para benefício seu. Eu recomendaria deixá-los ficar sem comida pelo menos por 3 dias, até que sintam fome bastante para tomar um alimento bom e saudável. Arriscaria deixá-los passar fome. Nunca pus em minha mesa comidas de que não permitisse que meus filhos participassem. Punha diante deles só aquilo de que eu própria comia. As crianças comiam isto, e nunca pensaram em pedir aquilo que não se encontrava na mesa. Não devemos condescender com o apetite das crianças, apresentando-lhes essas comidas indigestas. O que Ellen White realmente escreveu? Como leciono língua portuguesa para interpretar o texto, analiso primeiramente o contexto do mesmo para compreender o que o autor, no caso a autora, estava a dizer. Qual era o assunto central do texto? O assunto central era falar a respeito de mães que não sabiam cozinhar. Essas mães colocavam 2 tipos de alimentos à mesa, os indigestos, ou seja, prejudiciais à saúde, juntamente com os saudáveis. As crianças chegavam à mesa, e adivinhe o que elas queriam comer? Se você colocar uma bandeja de batatas fritas e um prato de salada, o que vocês acham que elas querem logo atacar? Com certeza as batatas sem deixar lugar no estômago para a salada, não é verdade? Mas, aí você deseja que elas comam a salada porque sabem o mal que faz batata frita. Elas acabam te vencendo e comendo o que as prejudica. Ellen salientou que na casa dela era diferente. Que colocava na mesa somente alimentos saudáveis. Ou seja, que todos os alimentos colocados na mesa serviam tanto para ela como para os pequenos. Ela diz: nunca pus em minha mesa comidas de que não permitisse que meus filhos participassem. Aí então, ela aconselha as mães que desejam uma mudança alimentar para a família, pois o capítulo do livro abrange justamente isso, um programa de temperança, ou seja, mudança nos hábitos alimentares, que ajam da seguinte maneira. Pensem primeiramente que temos de lembrar que estamos falando de crianças que não queriam comer nada saudável, elas estavam viciadas e necessitavam desintoxicar o organismo. As mães que não sabiam cozinhar deveriam aprender a fazê-lo. E assim cozinhar apenas alimentos saudáveis. Mas o que fazer se as crianças não aceitam? Ela se colocou no lugar dessas mães e disse que se o problema fosse com ela, não daria mais alimentos nocivos para seus filhos. Se eles estavam decididos a não aceitar o saudável, também não daria o nocivo. Faria um teste que não passaria de 3 dias. Pois na hora da fome acabariam comendo o que tem em casa, o que ela fez para eles. E assim aprenderiam a comer o que é bom. E sabe, minha mãe fez isso comigo. E em casa fizemos com nosso filho. Deixamos bananas na mesa e não compramos as besteiras que ele comia pela manhã. Não precisou de 3 dias, apenas algumas horas e decidiu comer bananas. É um rapaz e a única fruta que comia banana. Aprendeu a gostar dela. Percebe como isso é muito diferente de trancar crianças no quarto com fome? Agora, me diz uma coisa, onde tem a frase trancar a criança no quarto 3 dias sem comida? O que esse homem disse foi mentira. Tem dúvida disso? Da mesma forma argumenta que Ellen White plagiou seus livros, isso com o objetivo de denegrir a imagem dela,
Ou melhor, dos adventistas, para que você não confie e nem se aproxime deles. Para que não assista os programas da Novo Tempo e assim assegure seu rebanho. Mas com mentira? Bem estranho isso para quem se diz servo da verdade, que é Cristo, não é mesmo? Não podemos acreditar em homem algum. Converse com Deus, entregue sua vida a Ele. Você não precisa acreditar que Ellen White tinha o dom de profecia, e nem que o pentecostal tenha o dom de língua, apenas respeite. Sobre doutrinas você pode até dialogar com as pessoas mostrando a razão de sua fé, mas nunca de uma maneira tão baixa. Deus nunca está com a mentira. Eu sei que esse pastor é amado por Deus, assim como cada um de nós somos. Por isso, não temos que odiá-lo, mas devemos sentir compaixão, assim como Jesus tem de cada um de nós com nossas fraquezas e egoísmo. É necessário que mostremos a verdade. Não é justo, em memória de alguém que já não está aqui para se defender, que suas palavras e seu caráter seja tão distorcido. Quando você for orar nesse dia, coloque o nome do pastor Martinez, peça que Deus o direcione a fazer somente o que é correto para que ele possa se tornar um instrumento nas mãos de Deus, e isso só é possível não usando de mentira e má fé. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender a verdade. E se deseja conferir, pode buscar no Google Ellen White Books e conferir no livro Temperança na página 158. Se ler todo o capítulo, entenderá melhor ainda. Fique com Deus.